Estamos ao vivo. Boa noite a todos e todas. Muito feliz de estar aqui com vocês nesse dia especial para mediar essa live com esses professores maravilhosos aqui presentes. Eu quero começar contando para vocês sobre o projeto Alma Puída, que é um projeto de acolhimento, de escuta. É um projeto que foi desenvolvido, idealizado pelo Instituto Angelim, em parceria com o Memorial da Pandemia. Memorial da Pandemia é um acervo digital que pretende estar em constante expansão, acolhendo fotos, vídeos, depoimentos, entrevistas. E o projeto Alma Puída é um desdobramento também, né, disso tudo. E nós estamos aqui hoje para divulgar esse projeto para os professores. Gostaríamos muito que vocês compartilhassem, que vocês seguissem as redes sociais, @projeto Alma Puída, e descobrissem mais um pouquinho sobre esse projeto tão bonito, que tem o objetivo de acolhimento. Então, as pessoas podem, o cidadão comum, ele pode gravar um áudio de até 3 minutos, submeter, depois de preencher um formulário super simples, que o único recorte é ser maior de 18 anos, não tem censura, as pessoas estão submetendo diversos áudios, elas estão se expressando de diferentes formas, né? Através de recitar um poema, de cantar uma música, de fazer uma denúncia, de simplesmente contar como está sendo a vida delas nesse momento, nesse 1 ano e meio de pandemia. E a ideia dessa live hoje era poder divulgar isso aos professores também, que essa notícia se espalhasse, porque o projeto Alma Puída, ele também quer ouvir os professores, né? Em como tudo isso tem afetado, como essa pandemia tem afetado a vida de vocês. Eu vou começar agradecendo a presença de todos aqui na mesa, dando boa noite para quem está nos assistindo. Muito obrigada por vocês terem aceitado o convite. Obrigada, Instituto Angelim, por ter idealizado esse projeto tão bonito, por ter me convidado para fazer essa mediação. E eu vou começar apresentando. Bom, eu vou me apresentar. Meu nome é Cíntia, sou historiadora, pedagoga, militante social, colaboradora do Instituto Angelim e também estou ajudando a organizar aqui, né, o projeto junto com outras coordenadoras. E eu vou apresentar agora o professor Carlos Eduardo Siqueira. O professor Carlos é graduado em História e Geografia com extensão universitária em Ensino Médio e Trabalho, educador na rede estadual de ensino e militante social. Temos a professora Diana Júlia Silveira, graduada em Pedagogia, especialista em Educação Infantil, atua na Rede Municipal de Ensino em Campinas. Temos a professora Mônica Fonseca Severo, mestre em Filosofia, professora da Rede Pública desde o ano de 2008, professora universitária desde o ano de 2011, produtora cultural, atuou no Ministério da Cultura de 2011 a 2015, sindicalista, militante social e colaboradora do Instituto Angelim. Temos também aqui conosco a presença da professora Natália Dorini, graduada em História, mestre em Educação e especialista em Psicopedagogia, atuante em escola pública particular desde 2007 e se envolveu com a produção do itinerário formativo do novo ensino médio. E temos também a professora Valéria Leão, graduada em História, atuou na rede estadual por 10 anos, há 5 leciona na Educação Infantil e Fundamental 1 na Rede Municipal de Ensino em São Paulo e é coordenadora pedagógica desde abril do ano passado. Meu Deus do céu, coordenadora pedagógica. Na pandemia. Na pandemia. Então, eu vou passar a palavra para a Mônica agora para ela contar para vocês um pouquinho sobre o Instituto Angelim, como ele se construiu e todos esses trabalhos lindos que ele vem fazendo aí, promovendo há tantos anos. Fala aí, Mônica. Obrigada, Cíntia, obrigada a todos que estão conosco, obrigada, colegas, por terem aceitado o nosso convite e estarem aqui essa noite. O Instituto Angelim é uma organização social que existe de fato antes de existir de direito, né? Nós primeiro começamos a trabalhar e depois é que
foi formalizado, agora existe, vocês podem procurar pelas redes sociais, a página na internet do Instituto Angelim. É um espaço em que pessoas que querem um mundo mais igual, um mundo menos desigual, um mundo em que a gente vive mais em harmonia com a natureza, realizamos, né, coletivamente, atividades educacionais, artísticas, ou ambas as coisas. Então, são livros publicados, são filmes que estão sendo produzidos, cursos para estimular jovens meninas a serem cientistas, a pensarem nas suas escolhas profissionais, né? A valorização das nossas cientistas, mulheres cientistas que nós temos e que não têm o espaço, não são reconhecidas como merecem. São algumas das nossas atividades. Conheçam mais, eu sou uma colaboradora do Instituto Angelim e quero convidar vocês para conhecerem mais, tanto esse projeto, Alma Puída, como as outras ações desenvolvidas por nós. E venham se somar, entra lá no nosso site, no Facebook, venham contribuir, dar sugestão, fazer críticas, participar conosco. Que legal, né? Ter um espaço desse, ter um lugar de fala e um lugar de acolhimento aqui. Que o projeto Alma Puída, ele tá chegando nos 4 cantos do Brasil, viu, gente? Depois acompanhem nas redes para vocês verem as lives que já aconteceram, tá aparecendo coisa boa aí. E a gente não tem ainda uma diretriz do que a gente vai produzir depois com esses áudios, mas o negócio vai ser quente, vai ser bom. A gente espera que seja uma coisa muito legal que vai surgir aí. E aí, assim, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês contem para mim e para todo mundo que está assistindo sobre essas experiências de vocês nesse 1 ano e meio, né? Porque o que a gente tem diante dessa situação toda que a gente está vivendo, desse momento pandêmico? A gente tem que falar. Quando a gente fala de professor, a gente tem que falar o quê? De alfabetização digital. Não só do professor, no que diz respeito a ele saber lidar com essa ferramenta, mas também do aluno, não é verdade? A gente tem que falar de como que mudou a didática desse professor, como que ele foi obrigado a mudar essa didática para poder conseguir transmitir esse conhecimento para o aluno. A gente tem que falar dos insumos, e aí a gente pode até falar de segurança sanitária, tanto para os alunos quanto para os funcionários, para os professores, para todo mundo da comunidade escolar em geral, né? Os insumos, álcool em gel, papel higiênico, sabonete no banheiro, porque lave as mãos o tempo todo, distanciamento social, né? Toda essa questão que envolve a pandemia, a gente pode falar sobre todos esses assuntos falando do trabalho do professor. A gente pode falar do acesso tecnológico equânime no Brasil, né? Um Brasil de dimensões continentais e com tantas diferenças sociais, e que a gente sabe que essas diferenças sociais elas ficaram muito mais evidentes, né? A gente sabe que o aluno da escola particular ele tem um suporte diferente do aluno da escola pública, assim como o professor tem um suporte diferente também. O professor que ministra aula numa escola pública é diferente. Então, qual foi esse apoio institucional que vocês receberam? Como que tem sido esse 1 ano e meio para vocês? Eu posso começar com o professor Carlos? Pode sim. Boa noite para todos, para todas, inclusive, que estão aqui, pessoas tão aguerridas, professoras que têm aí demonstrado bastante capacidade na linha de frente, né? Como foi difícil está sendo difícil, né? Esse tempo de pandemia. E como a escola tem sido tão exigida, né? Eu acho que talvez a escola não tenha sido o período que mais tenha se exigido da escola, né? Porque basicamente quase que tudo, né? De posto de saúde, a entrega de cestas básicas, né? Não que isso seja ruim, mas dá dessa dimensão do tamanho, da capacidade e da cobrança que a escola sofreu nesse último período, né? Eu falo um pouco desse lugar de que
observou o processo aqui do Legislativo, né? Eu tenho ajudado aqui no assessoramento da Câmara Municipal de Campinas e da Comissão de Educação, e acabo que a gente conseguiu observar muito as demandas que chegam aqui, né? As demandas que chegam das escolas, uma certa cobrança também de ações do próprio Poder Legislativo junto ao Poder Executivo, né? E eu acho que tem alguns elementos importantes. O primeiro é esse, né? De como que as pessoas se referenciaram na escola e como os professores se desdobraram em relação ao que fazer, de como orientar. Então, logo no começo, como que vai ser, que vai acontecer, e num segundo momento, esse aporte, né? E aí a gente pode observar, desde a falta de informações básicas, a ter produtos de limpeza, até a doação de celulares, por exemplo, porque a gente descobriu, ou muitas escolas descobriram, que a ideia de ter, eu acho que tem 200 ou 250 milhões de celulares no Brasil, mas nem todo mundo tem 2 celulares por casa, né? Muitas vezes um celular é para a família inteira, né? A internet, que é tão dita ampla, não chegou a todas as famílias, né? Então eu penso que nesse sentido o professor acabou tendo que se desdobrar em muitos sentidos, né? Desde da sua aula remota, que ele foi levado a isso, né? Mas também daquele aluno que não tinha essa aula remota e precisou receber o material. Então, disso, eu acredito que desdobra um outro problema, e talvez essa ideia que surgiu aqui do Instituto, eu quero parabenizar, é importante, porque ninguém está cuidando da saúde desse professor. E esse professor está sobrecarregado. Eu falava há pouco com uma professora, que ela disse o seguinte, eu entro de manhã no presencial e à tarde eu estou no remoto, eu não sei onde acaba a minha vida e onde começa o trabalho. Então, veja, essa relação não está sendo discutida, né? Essa relação de um professor que está mais de que 24 horas, né? O professor ele está vivendo uma intensidade muito grande, e a gente sabe os desafios que tem a sala de aula, né? Ou seja, a gente sabe o tamanho das cobranças que chegam a gente, independente, ou quando a gente também fica preocupado com aquele aluno que sai mais triste, ou aquele aluno que não conseguiu fazer determinada tarefa, essa preocupação não acaba na sala de aula, a gente não pendura o jalequinho lá e a coisa acaba. Então eu creio que durante esse processo de pandemia, os professores foram cobrados junto a essa escola, né? E o professor com essa expressão maior, o professor com essa expressão de um receptáculo, né? Ou seja, o professor que recebe, que acolhe, que... Então, antes, isso não diminuiu antes, né? O antes aconteceu também. Eu acho que só intensificou. Então, acredito que é um grande desafio nosso tentar traçar legislações que impeçam essa vida draconiana da escola, né, de consumir o professor como um todo, mas também que a gente possa ir dando à escola a verdadeira capacidade dela, né, ou seja, mais condições de que esse trabalho não seja um trabalho esporádico, mas que ele seja um trabalho cotidiano reconhecido, né, reconhecido em recursos, reconhecido em qualidade de atendimento, e a gente sabe que muitas vezes lá no dia a dia a coisa é uma nos gabinetes, né, e outras na vida real. Então, eu acho que o grande desafio da pandemia é como os professores vão conseguir sair dela de forma a se cuidar da sua capacidade de ir voltando para a sua família, atender também as demandas da sua família, mas ter esse aporte também, talvez aí psicológico, talvez um aporte emocional, e aí tem que partir de todos, né? Eu acho que o grande desafio nesse momento é esse. Carlos, é muito interessante isso que você está falando, porque sabe o que eu me lembrei? Das ocupações. E nas ocupações estudantis, a gente viu o poder que a escola tinha, o quanto que a escola podia oferecer para a comunidade, que não era só aquela coisa da sala de aula, professor e aluno, mas que a escola ela é viva. É só dar espaço que a escola ela se expande por toda a comunidade. Então, você está falando do quanto foi exigido da escola, né? E o quanto que a escola é capaz de entregar se derem a chance. E é sensacional isso que você está falando.
Eu queria convidar agora a professora Diana para falar um pouco sobre como isso está afetando a vida dela e o trabalho dela, porque a gente sabe que a característica do professor é levar trabalho para casa, isso não é novidade. Só que agora o trabalho está em casa, né? Está em casa misturado com o marido, com o filho, com o cachorro, com o gato. Tá tudo misturado. Conta para nós, Diana, como é que tá aí a sua saúde mental? Como o professor Carlos já levantou a bola, dá uma raquetada aí, conta para gente. Boa noite, gente. Olha, essa pandemia me fez questionar a nossa função enquanto pedagoga, porque a gente faz faculdade, fala, vou para a sala de aula para dar aula. Daí vem a pandemia e o que você se torna? Assistente social. Porque você tem que dar atenção para aquela família. A pandemia não acontece só no âmbito educacional. A gente tem que entender que, ainda mais no contexto público, as famílias passam por inúmeras turbulências. Elas não têm emprego, estão com fragilidade nutricional, estão com, além da tecnológica, que na minha perspectiva é até a menor delas, né? Eu trabalho com educação infantil, então a questão da alfabetização, que pega no fundamental, nem é tão crítica, né? Mas é você manter a mente da criança estimulada, né? Para ela não se perder em meio a tanta informação que não é tão bacana, né? Muito vídeo, série. A gente precisa tirar as crianças um pouco das telas e colocarem para que elas tenham momentos de qualidade, né? E isso me tocou bastante, porque a gente, enquanto professor, é cobrado. Seu aluno está dando retorno, e a minha preocupação é, essa mãe está em condição de dar um retorno para mim? Porque eu sou mãe de 2 crianças que estão em aula online. E eu fico doida, como todas as mães dos meus alunos, como toda mãe. Então, assim, eu ainda tenho uma estrutura, eu estou empregada, pela graça de Deus, eu não estou passando nenhuma necessidade crítica, né? Minha família não está em vulnerabilidade, mas as famílias que eu atendo podem estar. E aí precisa do nosso olhar, né? Essa acolhida que é além do abraço, que é além do afago, né? Que é além do choro de uma criança que vai para a escola e quer ficar com a mãe, né? A gente tem que abraçar a mãe, a gente tem que abraçar a família, né? E em uma discussão, numa reunião de professores, uma colega falou uma coisa que eu já havia percebido, mas quando eu ouvi dela, aquilo me bateu muito forte, que é a gente passa a nossa vida docente ensinando para as crianças que tem que partilhar, que tem que dividir, que tem que ser gentil, e agora a gente está falando, não chega perto, olha, não se aproxima, não pode pegar o do amigo, não, você não pode dividir, cai alguma coisa no chão do refeitório, não pega, né? Porque antes a gente falava, olha, pega, joga no lixo, agora você não pode mais falar para uma criança pôr a mão no chão, você não sabe o que tem no chão, né? Então, assim, a gente começa a questionar os valores que antes nos norteavam, os valores foram modificados pela estrutura dessa pandemia, né? A gente não sabe, a gente se perdeu, né? Primeiro que ninguém mais sabe o que fazer, né? Você vai para a sala de aula pensando, se eu cumprir o protocolo, eu vou garantir que a minha criança não vai se contaminar, que eu não vou contaminar a família, que eu não vou me contaminar, que a gente não vai provocar um turbilhão de contaminações dentro de sala de aula. É nessa parte mental que a gente fica sobrecarregada, né? É uma responsabilidade, é a vida dos tesouros das famílias, né? As crianças são os nossos tesouros e cada um entrega o tesouro deles para mim. Então, é muito forte, né? A gente ter que lidar com tudo isso e eu ter esse olhar para a casa das minhas crianças e saber que os professores das minhas crianças também estão tendo esse olhar comigo, né? Que às vezes eu não dou conta de ser professora e ser mãe. E aí eu entendo que, cara, tem vezes que as mães das minhas crianças não vão conseguir atender a minha atividade porque elas têm tantas outras coisas. Não tá fácil. Nossa, Diana, eu fico pensando no que você está dizendo aqui sobre. Você falou sobre fragilidade tecnológica, né? Vocês se lembram lá em 2015 que não tinha até uma lei
colocavam na... A gente estava falando... Alguém falou disso. O Carlos falou disso numa live recentemente. Colocavam uma lei que não podia mexer no celular, não podia pegar no celular. Foi 2015 isso, não foi? Vocês lembram disso? Ficava pregado na parede da sala de aula, gente. E assim, e olha agora, se não fosse o celular, o que seriam desses alunos? E aí eu fico me perguntando, e aqueles que não têm celular? Porque a gente tem um Brasil, gente, enorme. A gente tem um Brasil que tem lugar que não tem acesso à internet. Que o aluno, ele divide o celular, um celular para a família inteira, isso se tiver um celular. Então, assim, essa fragilidade tecnológica, Diana, que você falou, e a questão da informação, né? A nossa preocupação sempre foi, será que esse aluno, ele consegue transformar a informação que ele tem de tão fácil acesso em conhecimento? Porque a ideia é essa, né? Informação tem em todo lugar o tempo todo com um clique, mas eles conseguem transformar isso em conhecimento? Até que ponto, né? Então, isso com certeza sempre foi um anseio, né? Uma coisa que tomava os professores, mas agora mais do que nunca, porque agora é o tempo todo assim. Então, é fantástico poder ouvir isso de você, Diana, porque a gente compartilha da mesma agonia, não é verdade? Professora Mônica, a Diana vem da educação infantil e você está lá na universidade, me fala. Querida Diana, olha, de educação infantil eu tenho um netinho aqui e eu sou exatamente essa avó que você acabou de descrever, que mesmo tendo internet, que não vivo vulnerabilidade social, tendo livros, o meu neto tem acesso e tudo mais, não consigo dar conta das atividades porque eu não sou pedagoga, Diana. Não é à toa que as pessoas estudam há muitos séculos sobre esse assunto. Não é à toa que a gente tem muitos livros e muitos autores pensando sobre a alfabetização infantil, sobre o desenvolvimento das crianças. E essa não é a minha formação, né? E eu nem quero fingir que é, porque não é. Eu sei que eu não sei. Eu estou fazendo um cover e fazendo da melhor maneira possível, né? Sem a menor expectativa de reproduzir na minha casa a experiência de vida que uma criança tem na escola, porque a escola não é só o espaço da gente aprender a ler e escrever, isso é para qualquer idade, né? Eu dou aula no ensino médio, na rede pública, e na universidade, mas a universidade quero deixar de lado porque é outra coisa. O jovem adolescente, a criança, na escola, tem um espaço de sociabilização muito importante. A gente não ensina só ler e escrever. Lá eles aprendem a se organizar como grêmio, lá eles aprendem a estabelecer vínculos afetivos, a separar aquelas companhias que são adequadas, que lhe fazem bem, daquelas que não são tão adequadas porque não lhe fazem muito bem. E eu não estou falando que são crianças, mas é que às vezes as crianças, com aquele ali eu me dou bem, eu consigo conversar mais, com aquele outro não tenho tanto intimidade, é isso que eu quero dizer. E esse espaço de sociabilização é fundamental para o desenvolvimento humano, porque nós somos seres sociais, nós nos humanizamos coletivamente. Isolados, nós somos bons mamíferos, mas não somos humanos. E essa função tão importante da escola, por outro lado, agora pode significar a morte de pessoas. Né? Nós estamos vivendo uma grande contradição. Eu fiz uma colinha aqui, vocês não fiquem bravos comigo. Nós perdemos, até hoje, 547 mil pessoas. Eu não vou dizer 547 mil famílias enlutadas, porque existem famílias que perderam mais do que uma pessoa. Então, existem crianças, adolescentes que perderam o pai, o avô, a avó, né? É disso que nós estamos falando. Nós temos 4 milhões de vítimas da Covid no mundo. Mas nós, brasileiros, não somos nem 3% da população do mundo, somos 2,7%. E perdemos mais de 12% das vítimas de Covid. Então, é a doença, mas é também a política, que matam e que fazem passar fome. O professor Carlos falou uma coisa bonita, que acho que nas escolas da prefeitura em Campinas vocês devem ter distribuído cesta básica, pois eu vou contar para vocês. Nas escolas do estado de São Paulo, o estado mais rico da federação,
nas mais de 5 mil escolas, nós não oferecemos alimentos. Algumas pessoas que já se encontravam em vulnerabilidade antes da pandemia receberam R$55 por mês. Mas aquelas pessoas, aqueles meninos e meninas e crianças cujas famílias ficaram desempregadas na pandemia não receberam nada. Essas famílias que vieram bater na porta da escola para perguntar, será que tem como me dar uma cesta básica só por um período enquanto eu me reorganizo? A menos que nós, como comunidade, nos solidarizássemos para resolver o problema, e isso aconteceu, mas isso é errado, porque esse é um estado rico e não é necessário que as pessoas passem por essa situação. Não tinham o que fazer, gente. Nós estamos no ano 2 da pandemia. Até agora, se chegar alguém numa das 5 mil escolas do estado, dizendo, minha família está desempregada, nós não temos o que comer, não existe um lugar que a gente cadastre essa família. Os R$55 eram só para quem já era vulnerável. É disso que nós estamos falando. E é isso que nos coloca numa situação difícil, né? Então, eu sei o quanto a escola é um ambiente, inclusive, para proteger essa criança da fome, esse jovem da fome, mas eu sei também que lá é um ambiente de altíssima periculosidade. E agora, Cíntia, eu vou contar para vocês, a escola em que eu trabalho fica no bairro da Aclimação, não fica na periferia de São Paulo. Uma escola que tem quase 1.500 estudantes, uma escola que tem 100 professores. E uma das cozinheiras adoeceu de Covid. Uma mulher incrível, maravilhosa, super cuidadosa, que usava todos os paramentos que uma cozinheira deve usar. Irretocável, uma trabalhadora irretocável. Ela não tem culpa de ter adoecido, mas ela cozinha. Ela põe a mão em prato, em faca, em copo, ela lava todos os pratos e copos que a comunidade vai usar. Ela trabalha junto com outra cozinheira, num ambiente fechado, porque a cozinha não tem como ser aberta, vocês concordam comigo? Não pode ser ao céu aberto. Ela adoeceu. Bom, ela foi afastada para ficar em casa e felizmente se recuperou bem. Ninguém fez teste. Nenhuma pessoa que comeu o alimento que ela preparou, sequer a outra trabalhadora que trabalha com ela na cozinha fechada. É sem teste, sem rastreamento. Ninguém fez teste. E tem uma regra que o Estado colocou, dizendo que qualquer pessoa que tiver ficado por 15 minutos a 2 metros de uma pessoa tem que fazer teste, não tem nada. É uma regra falsa. Seria uma farsa se não fosse um crime. O Estado diz que para a escola ser segura, alguém tem que limpar maçanetas e corrimões a cada 3 horas. A escola em que eu trabalho tem 7.000 metros quadrados, 5 pisos. Temos banheiros nos 5 pisos. Em 26 salas de aula, laboratórios, salas administrativas múltiplas, biblioteca, pátios. Não vou falar de... não estou contando nada de quadra, viu? Se for quadra, não sei quantos pisos dá. 5 pisos tirando quadra. Em 2015, Cíntia, um dos atos dos estudantes, uma reunião que aconteceu, foi publicizada, apareceu na mídia, aconteceu na porta da escola uma reunião com a dirigente de ensino, que veio falar com os estudantes. Uma das reivindicações dos estudantes era o aumento do número de trabalhadores da limpeza, porque naquela ocasião eram 4 trabalhadores que trabalhavam em turnos de 8 horas para limpar 7.000 metros quadrados. E os estudantes se solidarizavam e diziam, isso é impossível. Era uma das razões, era uma das pautas de reivindicação dos estudantes. A dirigente é a mesma que é até hoje. Eu estava presente, eu registrei, fotografei e fiz matéria sobre isso. Ela contou para eles, em 2015, que o contrato para ampliação de servidores estava sendo revisado. Nós estamos em 2021, ano 2 da pandemia. Continuam sendo 4 trabalhadores para limpar 7.000 metros quadrados, 5 pisos, banheiros em todos os pisos, 26 salas de aula, fora os outros inúmeros espaços. Eles não trabalham mais jornada de 8 horas. Eles trabalham jornadas de 4 horas. Então, na pandemia, foi cortado o número de trabalhadores da limpeza. São seres humanos que gastam sua energia vital, se gastam uma coisa que não volta mais, e fazem muito por aquele espaço, mas não vão limpar corrimões, porque nem que eles tivessem varinha mágica não dava, gente.
Eles não vão limpar a cada 3 horas os banheiros, não sei se limpa a cada 3 dias. Eles passam junto o lixo, você sabe como é que é, né? É o que dá. É por isso que a gente teme o retorno. Não é porque nós somos más pessoas, não é porque a gente acha que esse remedo do que está acontecendo agora dá conta. Não dá. Mas se os meninos e meninas estiverem vivos para poder tomar vacina, para poder retornar em segurança, a gente recupera. Eu concordo, Diana, aprender a ler com 6 anos ou com 7 anos, na verdade, não faz diferença. E depois, quando você souber ler. Agora, se você não estiver aqui para aprender a ler, faz muita diferença. Então, nós que somos defensores da escola pública, gratuita, democrática, de qualidade, que sabemos da importância da convivência para o desenvolvimento pleno dos meninos e meninas, ficamos arrepiados. Eu fico desesperada. Sabe por quê? Sabe aquela vaporização que a gente vê na televisão acontecendo nas escolas? Nem isso foi feito na cozinha. Lembra da cozinha e da cozinheira? Não é brincadeira, não. Estou falando uma coisa que aconteceu este ano, há poucos dias, numa escola no centro de São Paulo. Ninguém entrou na cozinha para fazer nenhum tipo de limpeza especial. Se alguém fez uma limpeza especial, foi a coitada da outra cozinheira que ficou sozinha, certo? Para dar conta, que não teve direito de fazer teste, que também deve ter ficado muito preocupada se estava doente ou não. Imagina ela voltar para casa. Então, essa situação, Cíntia, essa angústia e, ao mesmo tempo, essa revolta, porque a gente se indignar com aquilo que está errado é muito importante para a gente se mover, né? Para a gente fazer coisas, para transformar a realidade. A apatia é um horror, né? Você vê isso e não sentir nada Algum preocupante. problema tem, né? Preocupante. A gente vê isso e não fazer nada e não sentir nada, tem algum problema sério. Exatamente. Eu também acho, Cíntia. Em função de tudo isso que nós vemos e sentimos no cotidiano e que nos aflige, que nós, e aqui fica o convite para quem está nos ouvindo e para os colegas aqui, que nós imaginamos que a gente registrar isso, registrar a resistência, a dor, a saudade, a revolta, a vilania, e também os momentos felizes, as alegrias e os encontros, porque a vida não parou, os bebês não pararam de nascer, não é? As pessoas não pararam de se apaixonar. A gente achou que a gente tinha que registrar tudo isso. E é esse projeto, Alma Puída. É o desejo da gente registrar isso para lutar contra a desmemória. Porque se a gente não tem memória, se a gente não registra, a gente não se lembra e a gente faz para a gente mesmo um futuro de repetição. A lembrança e o registro também são formas de resistência. Aqui no nosso caso, resistência artística. Então, esse projeto Alma Puída é isso, o desejo de que a gente registre para nós e para as futuras gerações esse momento, tudo isso que a gente sente, vive nesse momento, para que, quiçá, tomara que as coisas possam ser diferentes. Com poesia também, com cultura, mas com desejo de mudança. Eu não preciso nem falar nada, né, depois disso, porque você sabe a relação que eu tenho com a escola que você está dizendo aí, né? Você sabe qual que é a minha relação. Então, quando a gente lembra das reivindicações em 2015, a gente fica pensando sobre isso, né? Será que aquelas reivindicações tivessem sido minimamente atendidas, as escolas teriam sido ocupadas em 2015, depois 2016, e isso virou a primavera secundarista, etc. Então, assim, os estudantes, eles têm o que falar. E eles sabem o que eles precisam. E só quem sabe o que a escola precisa é quem está dentro da escola, no chão da escola, né? Só quem sabe o que a escola precisa é quem dá aula na escola, quem frequenta a escola, é a comunidade em torno da escola. Esses sim sabem o que a escola precisa. Então, se esses alunos tivessem sido atendidos nas suas reivindicações, se os professores tivessem sido atendidos nas suas reivindicações, que estavam vindo de uma greve, enfim, né, longa, será que as escolas teriam sido ocupadas? Então, assim, é uma discussão, a gente pode fazer até outras lives para falar de novo, para rever esse momento todo, mas, assim, obrigada, Mônica, por você ter trazido esse desabafo, porque a gente compartilha
da mesma dor. Assim, eu estive lecionando em escola pública por 5 anos e não é fácil. A gente tem que ser forte e matar um leão por dia, porque todo dia uma novidade nem sempre fácil de lidar, né? Porque também tem a questão das gestões, né? Educacionais, que se a gente quer uma escola democrática, a gente tem que brigar por ela. E nem sempre a gente se depara com gestões assim, né? Que a gente consegue, de bate-pronto, colocar a nossa opinião, agir da forma como a gente acha certo, né? A gente às vezes tem também esse embate, né? Então é difícil, é complicado. A professora Natália ficou nitidamente emocionada durante a sua fala, e eu quero dizer que, Natália, esse aqui é um espaço de acolhimento. O Almapuída é um espaço de acolhimento. E eu quero falar no meio da live mesmo, é de propósito, tá? Código de área 16 99608 4295 é o telefone que dá para gravar o áudio e mandar pelo WhatsApp se quiser também, tá? Vou repetir, código 16 99608 4295 para quem quiser gravar direto no WhatsApp, mas pode clicar lá no Almapuída, tem lá um formulário para preencher, um linkzinho, e é super fácil, gente. Professora Natália, esteja entre nós aqui e desabafe, conte para nós um pouquinho da sua experiência. Oi, boa noite a todos, boa noite. A todas e a todos. Obrigada pelo acolhimento. É difícil não chorar, porque eu quero chorar de novo. E eu tenho um misto, assim, de muita raiva. Assim, eu acho que na minha vida, assim, ó, pode falar a idade, né? É que a gente combinou de não falar a idade, gente. Mas eu tenho 36 anos e eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu senti uma raiva que eu não soube lidar. Porque eu tinha raiva exatamente pelas coisas que a Mônica falou. Porque são escolhas coletivas, são escolhas públicas, são escolhas desse mundo político. Então, quantas pessoas morreram por uma escolha? E isso foi uma escolha. Então, a minha raiva, ela foi tão grande que eu adoeci. Então, eu era uma pessoa que ia para 3 escolas e corria, e de repente eu parei, e foi das 7 da manhã até o fim do dia dando aula. Aí depois vem as burocracias, porque aí você precisa fazer alguma coisa para configurar a presença, para avaliar, para isso, para aquilo, como se fosse assim a coisa mais importante do mundo do que a gente estava vivendo, né? E então eu fui amargurando, eu fui olhando para a nossa sociedade e eu fui amargurando, porque é exatamente a questão da falta de cidadania, de alguns bairros na minha cidade, a gente falava ali, ó, central do Covid, porque estava aberto tudo, aglomeração, e a menor consciência e cuidado, né? Eu não fui ver a minha família, não fui ver a minha avó, e a minha avó não entendia isso. É difícil de entender que você não vai lá ver. Não que eu fosse também a pessoa que ia sempre lá, mas é que aí ficou muito distante. Exatamente por causa da correria de ser professor. Né? A gente não tem um trabalho que entra, bate o ponto, sai, bate o ponto e acabou. Então, assim, e eu gosto muito de ser professora. Foi uma escolha, e foi uma escolha política. E foi uma escolha política ser professora de história. E trabalhar com educação básica é uma escolha política. E aí, quando você se depara com um questionamento assim, mas o bar está aberto, tem que abrir a escola.
a escola, eu entendo toda a necessidade no sentido de sobrevivência e de mercado e de capital de pais que trabalham e não têm onde deixar os seus filhos. Agora, minha pergunta o nosso Estado, enquanto, né, organização política, não tem condição de ter política pública para resolver essa situação? E aí passa um aumento de verba para candidatura? Bom, então o problema não é não ter dinheiro. De novo, é um problema de escolha. Então, eu fiquei assim, numa raiva que não era pela doença. Ok, a doença está aí, né? O vírus está aí. E vem de novo, e já teve. E aí, enquanto historiadora, eu começava a amargurar ainda mais, porque eu falava assim, de novo, olha, com todo respeito a todas as religiões, mas de novo você vai aglomerar no seu centro religioso para pedir ajuda para Deus, para deuses, para quem, não importa, mas você vai aglomerar sabendo que tem um conhecimento universal, que não depende, né, da minha fé ou da sua, mas que fala para você, por favor, não aglomera. Tá? E é com todo respeito a todas as religiões e a fé de todo mundo, porque eu também sou uma pessoa que tem religião e que tem fé. Mas como é que em 2021 a gente repete comportamentos sociais que, poxa, você não precisa ir tão longe, né? Porque todo mundo vai falar lá da peste negra, mas você pode voltar no começo do século passado. Você não precisa ir longe para ver que nós já passamos por isso. E aí, essa questão das ocupações das escolas. Olha só o que está passando. Será que se tivesse a escola aberta, que se tivesse num outro momento, as coisas que estão passando hoje, né, no poder legislativo, elas iam passar? Será que o novo ensino médio é bom mesmo? Sabe? A gente estava querendo depois te convidar para fazer uma live só para contar para a gente sobre essa história, viu? Não pensa você que eu não estava anotadinho aqui no cantinho, que você estava lá, ó, vendo tudo, viu? A gente vai querer saber isso daí. Não, e exatamente o itinerário que eu pensei é sobre cidadania, é sobre, né, direito político, civil, social, história do direito, história, né, das mulheres, né? Então, por exemplo, eu não sou mãe, mas a hora que a professora Diana, falei certo, né? A hora que a professora Diana começou a falar, é uma pauta muito importante. E aí, gente, já fazendo propaganda, né? Eu não sei se vocês já leram, se vocês tiveram contato com o Caliban e a Bruxa. E aí eu tô ficando com mais raiva, tá? É esse livro aqui. E eu tô ficando com mais raiva porque nós, mulheres, nesse sistema patriarcal... Então, assim, eu não sofri a vulnerabilidade da pandemia, mas eu adoeci. Mas eu não sofri, e eu sou uma mulher, eu sou branca, eu tenho para onde correr, né? Mas e as outras mulheres? Né? E as mulheres que são mãe solo? E as mulheres que sustentam suas casas? Porque no Brasil, majoritariamente, são as mulheres que sustentam a sua casa. E as mulheres que ficaram presas em casa com maridos abusivos? E os filhos que ficaram com pais abusivos? Então, sabe, essa raiva que me dá. E de ter um tom de deboche. E teve uma reunião essa semana, com o perdão da palavra, eu fiquei pistola da vida, porque a questão era assim, a escola tem que reabrir, a gente precisa trabalhar. Eu falei, peraí. Nossa, gente, tô com raiva, vocês estão percebendo, é melhor ter a raiva, porque daí eu não choro. Porque eu também, eu tô aqui me controlando para não chorar, é uma tremedeira. Porque assim, eu não discordo que a gente tem que voltar para a escola e que a escola é importante. Mas eu não quero voltar para a escola e ser responsável por contaminar alguém
na escola ou alguém da minha família? Aqui na minha cidade, a gente foi vacinado por um projeto, tá? Mas nós não tomamos a segunda dose. Na primeira semana de vacina, tinha festa clandestina para você levar só a sua carteirinha atestando a sua vacina. Agora, peraí. A escola é o lugar da ciência. Todo mundo passa pela escola. Como é que alguém que tomou vacina vai e faz isso? Então, também, de novo, essa questão política de fake news, de não ter acesso à ciência, de desvalorização da ciência. Então, assim, como que a gente ia chegar num lugar diferente? Porque, assim, a gente, eu e umas amigas e uns amigos, a gente brinca tristemente, né? Que a gente sempre perde. Nós estamos sempre no grupo que perde, né? Porque é muito difícil você lutar contra toda essa estrutura. Não é difícil lutar. É difícil a gente quebrar essa estrutura, né, brasileira e racista, patriarcal, machista, homofóbica e por aí vai. E eu poderia ficar falando aqui, ó, infinitamente dessa raiva que eu sinto, mas eu queria ler um trecho de uma música, já que a gente assim, a alegria que é a resistência, então a gente precisa achar alegria assim nas pequenas coisas. Eu queria fazer um parênteses. A minha mãe também é professora. Eu também não vejo a minha mãe. A minha mãe, ela tá o dia inteiro. Se ela não tá montando aula, ela tá dando aula. Ela é alfabetizadora também. Ela é da educação do Fundamental 1. E assim, e são outras realidades, né? Mas são sempre os problemas, a vulnerabilidade. Então, é a vulnerabilidade do professor, da família. Aí entram outras questões. Entra a classe social, entra gênero e entra a raça, né? E aí eu queria ler uma música que eu ouvi hoje, assim, deve ter sido assim, ó, né? Soprou, assim, que me deu uma alegria, uma tristeza, né? Que para além do é preciso estar atento e forte, né? A música chama Ensacado, da Cátia França, né? Então, eu vou ler, tá? Moinhos não movem ventos. Partidas, talvez não consiga, tá? Partidas não são só lenços. Saudades não são só soluços. Nem solução para a espera. Nem salvação dos pecados. Tristezas não lavam pratos. Resguardam restos, desejos, flores e frutos do mal. Por isso, muito cuidado. Queime de febre e não dobre. Não quebre nunca. Não morra. Não corra atrás do passado. Nem tente o ponto final. Aguente firme a picada da abelha, daquela velha, melada melancolia. Segure a barra. Requente o caldo da sopa fria. Vá cultivando a semente, até que um dia arrebente o saco cheio de sol. Então, assim, eu ouvi essa música hoje, foi assim a raiva é potência também, né? Não sei. Nossa, que lindo isso, Natália. Que lindo, que maravilhoso. Agora você só precisa apertar e gravar para uma cuída. Vou Lindo. gravar cantando, gente. Assim, Lindo. na potência da Cátia França. Você falou sobre negacionismo, né, Natália? Essa questão da cidadania é isso. As pessoas elas estão negando a ciência, elas estão negando os fatos. E esse você encerrou com essa música que nada mais é que a gente olhar para todas essas mortes e entender que não são só números, né? É exatamente isso, não são só números. As pessoas que morreram são amores de alguém. É a vida de alguém importante para muita gente. Então, assim, sem palavras, estou emocionadíssima e eu preciso chamar para esse bate-papo aqui, para esse dia tão especial,
A Valéria. Valéria. Olha, fiquei por último e tô com uma responsabilidade de dar conta aqui da emoção. Meu coração palpita, gente. Eu sou a intensidade em forma de pessoa, não tem jeito. Bom, primeiro eu fiquei muito feliz em conhecer o projeto. Eu não conhecia, conheci através do convite, né, da Cíntia pelo Carlão. E vem muito ao encontro daquilo que neste momento eu tenho exercitado no meu fazer em todos os espaços, né? Na minha vida pessoal, na minha vida profissional, nos espaços onde eu estou, que é acolher, é pensar no outro. Acho que o nosso grande desafio hoje é esse, sabe? Mas eu vou contar um pouquinho do começo, né? Cíntia, só corrigindo, eu acessei a coordenação pedagógica em abril deste ano, então não foi o ano passado. O ano passado eu estava no remoto, enfim, vou falar um pouco disso, né? Eu acho que é muito louco, né? A nossa vida docente, a nossa vida na escola, né? E eu vou falar uma coisa que eu não falei para ninguém ainda. Quando começou e a gente teve que ficar em casa, eu estava tão esgotada, e era começo do ano, que eu fiquei feliz, sabe? Lá dentro eu falei, poxa, eu vou ter uma folga. Eu vou poder ficar um tempo. Eu não achava que ia durar tanto, né? Ninguém tinha eu sou muito esperançosa, eu acho sempre que as coisas vão dar certo. E aí eu falei, nossa, eu vou ficar um tempo. Voltei para casa, fui dispensada da escola, voltei para casa, falei, nossa, agora eu vou organizar minha vida, vou fazer as leituras, vou, sabe, ficar. E aí depois a gente vai vendo que a coisa foi ficando ruim, não melhorava, só piorava. Infelizmente, a gente tem um governo que colaborou muito para isso, né? E hoje a gente consegue ver, ter essa noção, mas lá desde o início a gente já percebia, e a vida foi ficando bem, tanto em relação à escola, os desafios, né? Eu tenho esse notebook, que é o que eu estou usando aqui para falar com vocês, e ele ficou detonado, assim, eu tinha 2 cargos, eu dava aula de história de manhã, e à tarde eu era professora de educação infantil e fundamental. E era o dia inteiro, o dia inteiro. E eu, em determinado momento, a minha preocupação não era mais ensinar nem história e nem alfabetizar, e nem era saber como estavam aquelas pessoas, saber onde elas estavam, como elas estavam, se elas estavam bem. O meu número de WhatsApp ficou, né, assim, eu divulguei para as 2 escolas, porque de verdade a minha preocupação era essa. Eu tenho uma filha adolescente, né? Então, e eu tenho uma casa, eu tenho uma condição de, né? Como a Diana também falou aqui, acho que a Mônica também, a gente tem uma estrutura, e ainda assim a gente foi atingido emocionalmente, né? E aí eu comecei a pensar nisso, né? Como é que estão essas crianças, esses adolescentes, essas famílias. E eu confesso que até hoje ainda é a minha preocupação. Hoje eu estou num outro lugar, né? Já passaram, estamos no ano 2, gostei da definição, né? Ano 2. E o que mais me tocava, o Oswaldo Montenegro tem uma música que ele fala, né? Que está botando à prova toda a resistência. Eu acho que foi isso, sabe? Foi o que mais definiu o ano passado e essa situação toda é pôr à prova toda a resistência, porque de um lado eu via e queria acolher aquelas famílias, eu atendia a mãe de noite, ajudava a acessar, aqui na Prefeitura de São Paulo, a gente, desde de determinado momento lá, começou a usar a plataforma, uma plataforma digital, e é difícil, né, gente? As famílias não têm equipamento, e as que têm também têm as dificuldades de acesso. Então, essa foi a minha forma, sabe? Vou acolher todo mundo, vou tentar dar conta de todo mundo. Só que a gente também é gente, né? E a gente também precisa de um acolhimento, né? A gente também precisa cuidar, que eu acho que hoje, né?
até hoje ainda é um grande desafio, né? A saúde emocional, não só né, de adultos, professores ou pessoas que têm alguma vivência na escola, mas dessas famílias e dessas crianças que também nos atinge, porque isso não passa desapercebido, né? Eu acho e que bom que nos atinge, porque quando deixa de atingir, eu acho que a gente entrou num nível que pode ser tudo, mas menos humano, né? E aí, por outro lado, vem a cobrança, né, das secretarias de educação, do poder público, do governo, que acha que era o seguinte: olha, não, nós vamos. E foi muita luta para a gente não voltar presencialmente no ano passado, porque se dependesse deles, né, a Natália falou isso, né? Parece que o projeto deles é nos matar. Eles não têm uma preocupação. E não nós apenas, né? Mas a nossa comunidade, as escolas onde a gente vive, as famílias que a gente atende. E essa preocupação, de um lado, e a cobrança por dar conta pelo conteúdo, ignorando o contexto que nós estamos vivendo. E isso é o que mais me machuca. E que até hoje eu vejo, sabe? Eu acho que é uma falta de humanidade, de decência, de caráter, você ignorar o contexto que nós estamos vivendo e agir na medida das cobranças como se nada tivesse acontecendo. Então, hoje, né, eu vejo avaliação diagnóstica, avaliações externas, gente, para quê? Qual é o papel disso no contexto que nós estamos vivendo, onde as famílias não sabem a mudança de lugar, não sabem onde vão morar, tiveram que, sabe, reorganizar totalmente a sua vida. Então, e nós também, profissionais da educação, pessoas que estão envolvidas na escola, também estamos tocados por isso. E a gente não tem um acolhimento e nem não precisa me acolher, né? Mas pelo menos dar condições reais para que eu trabalhe e para que as coisas aconteçam. E nem isso. Então, eu acho que isso tudo, né, é algo que a gente precisa, que eu, né, dentro do que eu venho praticando, tentando transformar isso em algo que tenha sentido e que vá nos fortalecer. E e também aí é outra feliz, né? Outro feliz encontro, né? Do Alma Puída, porque eu acho que eu sempre achei, né? Eu brinco que eu sou um ser humano elevado, um ser eu sou um ser coletivo elevado à nona potência. Eu só sei fazer as coisas junto. E eu acho que nesse momento essa é a saída, sabe? Eu acho que a gente precisa se juntar. Se você é do sindicato, o sindicato, se organize lá. Se você é da cultura, se encontre, se juntar para construir saídas. Porque se depender né, de uma construção, de uma política pública e de um interesse né, de quem nos governa atualmente, construir isso, não vamos ter. A gente vai ter adoecimento, a gente vai ter pessoas sempre com a impressão, a sensação de que não está fazendo o suficiente, angustiado. Então, eu hoje, né, desde abril, que, como eu disse, eu agora estou na coordenação pedagógica, e o desafio segue igual, mas ainda e tentando potencializar esse se juntar de diversas formas. Então, a molecada lá na escola, não sabe, vamos pensar saídas junto, escutar essas famílias, construir enfrentamentos nesse sentido, sabe? Se juntando. E aí, quando a Cíntia falou, né, das gravações, eu acho que é muito importante isso, gente, porque o registro, ele é uma forma de fortalecer junto. Então, a partir do momento que a gente registra e a gente percebe que essa sensação não é só minha, o choro da Natália não é só dela,
O choro da Natália é meu também. E aí ela não tá sozinha nesse choro e nessa angústia, nessa raiva. Eu também choro de raiva, viu, Natália? E aí eu choro mais ainda porque... E se a gente consegue compartilhar isso e construir alternativas juntos, eu tenho a impressão que a chance da gente conseguir sobreviver e honrar aqueles que perderam, né, a vida, ou as famílias que estão nesse momento enlutadas, ou até passando por situações mais difíceis, eu acho que é muito maior. Então, eu sou muito fã do Emicida, né? E outra coisa também que qualquer dia ele vai me ligar e falar assim: minha filha, você vou cobrar direito autoral. Porque tem uma música dele que ele fala isso, né? Tudo que nós tem é nós. E é exatamente isso, e é nós mesmo. É nós no sentido daquele que está construindo, que está na, sabe? A gente sabe o que caracteriza uma pessoa que fala nós, né? E é exatamente o contrário daqueles que estão querendo nos enfiar avaliações nesse momento, querendo esgotar o pouco da energia que a gente ainda tem. Então, é junto que a gente vai construir esses caminhos, esse enfrentamento, e eu fico muito feliz de ter pessoas pensando isso e me coloco à disposição para o que vocês precisarem, e estou muito feliz de estar batendo esse papo aqui, viu, gente? É isso. Que maravilha, Valéria, que ótimo saber disso. É como você disse, o que a gente vai registrar, né? A gente precisa registrar a verdade, a fala do cidadão comum, porque senão daqui 10, 20, 30 anos as crianças vão ler o quê nos livros? O que vão contar para elas? O que as instituições, o que os governantes, o que o presidente quer? Não, né? A gente tem que dar espaço para o cidadão comum falar, e a vida do professor é essa, lutar e resistir. Eles querem matar a gente, mas a gente combinou que a gente não vai morrer. Ninguém solta a mão de ninguém aqui, é isso aí. A gente vai ter que encerrar, gente. Nós estamos aqui há 1 hora, não parece, né? Mas a gente já está aqui, já passou de 1 hora. E se vocês quiserem se despedir, eu vou dar 1 minutinho para cada um. Mas antes, eu quero mandar um beijo pro pessoal que está mandando mensagem aqui. Não vai dar para ler todas, mas a Mirlene mandou mensagem para a gente, presidente do Instituto Angelim, gente. Ó, a moral da gente aqui, ela está aqui só observando. A Nath Santos, a Verena, Valquíria Araújo, Ribamar Félix, Tiago Andrade, Flávia Iroque, Lucimar, enfim, Bena Pereira. É isso aí, gente. Obrigada por vocês terem participado. Estou muito feliz. Eu acho que a ideia do Alma Puída agora é se espalhar para todos os professores, para a rede pública, a rede privada, porque Valéria estava falando dessa questão, né? De abrir escola, tudo bem, gente. A escola fechada é triste, mas mais triste é a gente morrendo, né? Mais triste é a gente morrendo. Mais triste é professor que não leva em consideração o gatinho, meu hóspede. Mais triste são as pessoas morrendo, né? Mais triste é professor não ter tomado vacina, mais triste é aluno não ter tomado vacina, mais triste é ter que lidar com negacionismo, lidar com gente responsável fazendo aglomeração, não é verdade? Então, eu quero deixar aqui o meu abraço a todo mundo que participou, deixar um beijo grande e agradecer muito a presença de vocês, ao Instituto Angelim por ter idealizado esse projeto tão lindo. E vamos gravar, gente. Vamos gravar e vamos divulgar o projeto, tá bom? Vocês querem dar uma palavrinha final, um tchau para a galera? No máximo 1 minuto para cada um, senão vão me expulsar. Assim, ó, tchau e mandem áudios. 1 minuto para todo mundo que está aqui não dá não, viu? Não dá, né? Participem do nosso Alma Puída, gravem e enviem seus áudios. Obrigada, Muito gente. bem, parabéns pela iniciativa. Obrigada, foi muito bom compartilhar com vocês e conhecer vocês e o projeto. Prazer. Obrigada, Natália. Obrigada, Diana, Valéria, Mônica, Carlos. Gratidão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.